Turista se casa com uma mulher em situação de rua que atropelou na estrada. Ao ouvir sua história, ele se ajoelhou e chorou. Não perca esta incrível história que toca corações. Naquele dia, Massimo De Luca, um magnata italiano de 38 anos, com uma vida cheia de luxos, festas e superficialidade, dirigia sua Bugatti La Voiture Noire, azul metálico, cujo zumbido sutil e poderoso atravessava os penhascos da íngreme costa amalfitana, a caminho de sua mansão. O sol começava a se pôr no horizonte, banhando os penhascos e o mar Tirreno com tons dourados e esmeralda. Do banco do motorista, seu olhar vagava pelas curvas fechadas que contornavam os precipícios, enquanto a paisagem majestosa mal conseguia distrair sua mente, perdida na Eros Motors, sua prestigiada marca de automóveis de luxo, que desafiava os limites da engenharia e da opulência com seu império de carros esportivos cobiçados por bilionários, atores de Hollywood e príncipes árabes. A música suave flutuava dos alto-falantes, uma canção italiana melódica e nostálgica cujos versos captaram sua atenção. Os tesouros que você busca fora apenas refletem o vazio que evita encarar dentro de você. Não é o ouro que preenche, mas o amor verdadeiro que permanece em silêncio. Máximo suspirou, tamborilando os dedos no volante. As palavras da música pareciam tocar algo profundo dentro dele, lembrando-o de que, apesar de sua fortuna e dos luxos que o cercavam, um vazio persistia. Ele percebeu que, embora sempre tivesse buscado satisfação no material, a riqueza não era capaz de preencher sua alma. Não importava quanto investisse nisso, parecia sempre insuficiente. De repente, algo à sua esquerda chamou sua atenção. Um rebanho de ovelhas descia lentamente uma encosta, seus sinos tilintando à distância. Distraído, Máximo desviou o olhar da estrada por um segundo e não percebeu a curva à frente. Quando seus olhos voltaram para a frente, já era tarde demais. Uma figura apareceu subitamente em seu caminho. Caterina Greco Rossi, uma jovem camponesa com um vestido xadrez, carregando uma cesta de frutas na mão. Máximo pisou no freio com força e a Bugatti derrapou, deslizando os pneus no asfalto molhado. Embora o carro tivesse apenas tocado a jovem, o impacto foi suficiente para que ela perdesse o equilíbrio. A cesta caiu de suas mãos e, enquanto as frutas rolavam pelo chão, Caterina caiu para trás, batendo a cabeça no asfalto. Seu corpo ficou imóvel na estrada, inconsciente. Naquele instante, a vida de Máximo, antes tão controlada e segura, desmoronou com uma facilidade que o deixou atordoado. A vida é uma carruagem que corre descontrolada pelos caminhos da indiferença, até que o destino a interrompe em um único instante, revelando o que o coração ignorou em sua jornada. Máximo saiu do carro com o coração martelando nos ouvidos. Temia o pior. Ajoelhou-se ao lado do corpo imóvel de Caterina, o peito apertado pela culpa. A chuva leve começava a cair, acrescentando um tom sombrio ao momento. Os longos cabelos trançados da jovem em duas tranças repousavam sobre o asfalto molhado, seu rosto pálido e inerte. «Meu Deus!» murmurou Máximo, enquanto suas mãos tremiam. Inclinou-se para ela, tentando acordá-la, a voz trêmula. Por favor, acorde!» Mas não houve resposta. Seu coração se apertava no peito, enquanto seus pensamentos giravam em torno da culpa e do medo. Como permitiu que isso acontecesse? Ele havia passado de estar no controle para perder tudo em um instante, como se a vida o tivesse sacudido para lembrá-lo de quão frágeis são nossas certezas. Sem demora, levantou-a nos braços. Ela era leve, mas a situação fazia com que cada passo fosse pesado, carregado de impotência. Ao seu redor, as frutas da cesta estavam espalhadas pelo chão. Com esforço, acomodou-a no banco traseiro do carro. O contraste entre o interior luxuoso da Bugatti e a simplicidade de Caterina era inegável. Uma imagem que não passou despercebida por Máximo. Na fragilidade do outro, encontramos o reflexo de nossa própria alma ferida. Ele ligou o motor e partiu em direção ao hospital mais próximo. Pouco importavam os amassados ou o custo dos danos. Pela primeira vez em sua vida, preocupava-se com algo além do material.
Só uma coisa importava naquele momento: salvar a vida da mulher que acabara de atropelar. Enquanto dirigia em alta velocidade, outra música tocava no rádio, desta vez com uma letra diferente que parecia atingir seu coração. O curso da vida flui como um rio incessante, mas nos redemoinhos de sua corrente, descobrimos que as certezas se dissolvem, revelando verdades que não sabíamos que desejávamos. Quando chegaram ao hospital, Máximo freou bruscamente na entrada de emergência. Um médico e 2 enfermeiras, alertados pelo som do carro de luxo, saíram rapidamente para atendê-lo. Sem dizer uma palavra, abriram a porta traseira e, com a precisão de quem está acostumado a lidar com o inesperado, colocaram Caterina cuidadosamente em uma maca. Máximo observou, incapaz de se mover, enquanto a jovem era levada para dentro. Toda a sua vida havia sido uma sequência de decisões sob seu controle. Tudo, exceto aquilo. Naquele momento, sentiu-se infinitamente pequeno diante do destino. Dentro de algumas horas, uma enfermeira o levou até o quarto onde Caterina descansava, conectada a várias máquinas. O zumbido dos aparelhos preenchia o ar, enquanto sua respiração era quase imperceptível. Máximo sentou-se ao lado dela, sua figura imponente contrastando com a delicadeza da jovem. Ele não conseguia desviar os olhos de seu rosto sereno, quase etéreo. Então algo mudou. Um leve movimento de suas pálpebras. No início, foi apenas um espasmo, mas depois, seus olhos se abriram lentamente, piscando sob a luz suave do quarto. Ao ver Máximo ao seu lado, seus olhos se encheram de espanto, como se estivesse vendo uma visão. "Quem?" balbuciou Caterina, sua voz fraca e entrecortada. Máximo inclinou-se para a frente, seu coração batendo forte, enquanto os olhos de Caterina, fracos e confusos, o olhavam com um espanto trêmulo. Sou Máximo De Luca", disse, sua voz quebrada por uma dor quase incontida. Isso foi culpa minha", acrescentou com o peso da culpa apertando sua garganta. "Sinto muito. Prometo que farei o que for necessário para que você se recupere. Não vou deixá-la sozinha nisso." Caterina o olhava com uma mistura de confusão e admiração, como se sua mente ainda lutasse para entender o que havia acontecido. Naquele momento, a conexão entre os dois tornou-se palpável, como se o destino tivesse entrelaçado seus caminhos de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Pouco tempo depois, a porta se abriu e a doutora entrou na sala, observando que Caterina permanecia consciente, mas fraca na cama. Ela dirigiu um olhar para Máximo e fez um gesto para que saísse para o corredor. "Senhor De Luca, podemos falar um momento?" disse com voz baixa e firme. Máximo se levantou e seguiu a doutora para fora do quarto, onde o silêncio do corredor contrastava com o ambiente carregado de emoções lá dentro. "Conversamos com a equipe médica", continuou a doutora, mantendo seu tom sério. "A senhorita Caterina Greco Rossi sofreu um traumatismo crânioencefálico severo ao bater a cabeça no pavimento. A inflamação no cérebro é significativa e precisamos esperar que diminua antes de podermos dar um prognóstico claro. No entanto, não podemos garantir que não haverá sequelas permanentes. Inclusive, há a possibilidade de que sua condição piore. Infelizmente, não há previsões exatas nesses casos." O tom sombrio da doutora fez Máximo sentir um nó no estômago. Ele assentiu em silêncio, agradecendo a franqueza da informação, embora o peso da situação o oprimisse. Máximo assentiu, tentando manter a compostura. "Doutora, sobre o acidente queria esclarecer que..." disse com o rosto marcado pelo remorso. A doutora levantou uma mão em um gesto tranquilo, interrompendo-o. "Senhor De Luca não precisa se preocupar em explicar nada", disse com serenidade. A paciente deixou claro que atravessou a estrada sem olhar, distraída em seus próprios pensamentos. Foi enfática ao assumir a responsabilidade pelos fatos. As palavras o deixaram sem fôlego. Máximo piscou, tentando assimilar o fato de que, em meio à sua fragilidade, Caterina havia escolhido livrá-lo da culpa. Sentiu um misto de desconcerto e alívio dentro de si. Por que ela havia decidido protegê-lo? Era um gesto nobre, inesperado, que revelava uma grandeza de espírito que o comoveu profundamente.
Depois ele voltou para o quarto da jovem camponesa. Seu olhar fixou-se nela, que apesar de sua fragilidade, o observava com olhos cheios de vida. Foi então que, movido por um desejo inexplicável de oferecer algo a ela, qualquer coisa que pudesse fazer por ela, ele inclinou-se para frente e, com um tom cheio de incerteza e esperança, disse: "Se há algo que você queira, qualquer coisa, eu realizarei. Se..." Ele parou por um segundo, lutando para conter a emoção. "Se você tiver um desejo, eu o tornarei realidade." Os olhos de Caterina brilharam. Havia algo em seu olhar que indicava que, embora a situação fosse crítica, ela não tinha medo. Não temia o que poderia vir. Com uma calma inesperada, ela o olhou profundamente nos olhos e, após alguns segundos de silêncio, disse com voz suave, mas firme: "Sim. Sim, há algo que eu quero." A jovem fez uma pausa, seu olhar fixo nos olhos de Máximo, como se estivesse decifrando sua alma. "Qualquer coisa, você tem minha palavra", interrompeu o frenético Máximo. "Meu último desejo é que você se case comigo", disse Caterina com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo, com o tom hesitante próprio de sua convalescença. A alma só encontra seu lar quando se rende ao amor que não procurou, mas que o destino lhe deu. O impacto do pedido da jovem ressoou profundamente em Máximo, deixando-o sem palavras. Ele nunca poderia imaginar que ela diria algo tão inesperado, tão ousado. O ar do quarto parecia ter congelado, deixando apenas o eco daquelas palavras: "Meu último desejo é que você se case comigo." O magnata, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, se viu despojado de sua habitual segurança. Ele não soube o que responder naquele momento, e em seu olhar se misturavam o espanto, a incredulidade e uma emoção desconhecida que apertava seu peito. No dia seguinte, com uma inquietação incomum latejando dentro de si, Máximo apareceu no hospital, levando consigo um buquê de rosas vermelhas. Caterina estava acordada, embora visivelmente enfraquecida pelo trauma. Quando Máximo entrou, ela virou lentamente o rosto para ele, e ao ver as rosas, seus lábios esboçaram um leve sorriso. "As rosas são lindas", sussurrou, sua voz mal um sopro. "Quero ser como uma delas, plantada no jardim do seu coração." As palavras de Caterina pareciam atravessar as muralhas invisíveis que Máximo havia erguido ao longo dos anos. Era a primeira vez que alguém lhe falava com uma ternura tão desarmante, tão sincera. Ele sentiu um calor inexplicável percorrer seu corpo e, sem poder evitar, um brilho surgiu em seus olhos enquanto ele sorria. Às vezes, o amor não chega na plenitude da vida, mas em seus fragmentos quebrados, pedindo para ser curado. "Não se esforce para falar, Caterina", disse ele, inclinando-se em sua direção. "Você precisa descansar." Mas a jovem, com os olhos cheios de determinação, não estava disposta a permanecer em silêncio. Seu olhar permaneceu fixo no de Máximo, e em sua voz havia uma urgência contida. "Você vai realizar meu último desejo?" perguntou Caterina. "Você vai se casar comigo, Máximo?" O quarto se encheu de um silêncio denso, carregado de significado. Máximo sentiu que o peso daquela pergunta o envolvia por completo. Ele nunca havia estado em uma situação em que o cumprimento do último desejo de alguém dependesse de sua resposta, de sua decisão. Enquanto olhava para o rosto pálido e frágil da jovem, algo dentro dele se quebrou, uma resistência que ele nem sabia que existia. Naquele instante, ele percebeu que não se tratava de uma promessa qualquer. Era um ato de fé, uma rendição ao imprevisível destino. Finalmente ele assentiu com um gesto lento e solene. "Sim, eu vou me casar com você", respondeu com gravidade, como se aquelas palavras carregassem um significado mais profundo do que ele mesmo entendia naquele momento. O destino é um fio que conecta nossas decisões aos desejos da alma, mas o verdadeiro ato de coragem é segui-lo, mesmo quando não entendemos sua direção. Caterina fechou os olhos por um instante, soltando um suspiro de alívio, enquanto um sorriso suave aparecia em seu rosto.
Às vezes, disse ela com voz suave e entrecortada, o lar do coração não é um lugar, mas uma pessoa. Máximo permaneceu ao lado dela em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Ali, naquele quarto de hospital, entre o aroma das rosas e a fragilidade de Caterina, algo dentro dele começava a despertar. O amor que oferecemos nos momentos mais sombrios é aquele que realmente ilumina nosso próprio caminho. Então, o bilionário quebrou o silêncio. Caterina, tem algo que não consigo parar de pensar. Por que você assumiu a culpa pelo acidente? Perguntou com genuína curiosidade. Caterina o olhou com doçura e, após uma pausa reflexiva, respondeu: às vezes o perdão não é sobre apontar quem é o culpado. Ele nasce quando encontramos paz dentro de nós mesmos, ao aceitar nossas imperfeições e as dos outros. Desarmado por aquela resposta profunda e inesperada, Máximo voltou a questionar a jovem camponesa. Por que você quer se casar comigo? Afinal de contas, você nem me conhece. Este pode ser meu último desejo, Máximo, disse a jovem com graça e suavidade. Não quero deixar este mundo com a sensação de que algo tão lindo como o amor ficou sem ser descoberto em minha vida. Não quero partir sem saber o que é amar e ser amada, pelo menos em uma suposição inspirada, sem ter alguém para olhar nos olhos e sentir que minha vida significou algo além de mim mesma. Casar com você é minha maneira de dizer adeus ao medo e abraçar o que sempre desejei, o verdadeiro amor, mesmo que seja por um breve instante, mesmo que seja fingido. Máximo, esse desejo que arde em mim não é apenas o último suspiro de uma vida que sente o fim se aproximar, mas o clamor de uma alma que sonhou com o amor, mas nunca o abraçou. Disse a jovem pausadamente devido à sua convalescença. Não quero deixar este mundo com a sensação de que o amor verdadeiro me escapou, esse amor que não se vive apenas na pele, mas que ressoa nas profundezas do espírito, mesmo que seja apenas uma suposição inspirada, uma fantasia tecida nos limites da minha mente. Desejo viver essa ilusão como se fosse real. Quero sentir, mesmo que por um breve instante, que pertenço a alguém, que posso olhar em seus olhos e acreditar, mesmo que seja uma ficção, que minha vida teve um significado além da minha solidão. Casar-me com você é minha forma de dizer adeus ao medo e abraçar o sonho de amar e ser amada, mesmo que seja apenas um breve miragem entre duas almas que talvez nunca deveriam ter se encontrado. Vou organizar tudo, respondeu Máximo. Amanhã nos casaremos. No dia seguinte, o sacerdote chegou acompanhado de duas enfermeiras que, emocionadas com a história, estavam dispostas a serem testemunhas da união. Máximo, vestido com um elegante terno azul cobalto, entrou no quarto segurando um buquê de flores brancas delicadamente arranjado como um buquê nupcial. Um pequeno gesto cheio de carinho que contrastava com a opulência a qual ele estava acostumado, uma escolha incomum em sua vida, que marcava a diferença entre o material e o que era verdadeiramente significativo. Caterina, você está pronta? Perguntou ele com ternura, olhando em seus olhos. Caterina, com o rosto visivelmente cansado, mas com um brilho nos olhos que não mostrava desde o acidente, assentiu com uma suave determinação. Estava reclinada sobre vários travesseiros que a ajudavam a ficar ereta. O delicado véu cobria parcialmente seu rosto, enquanto seu corpo frágil estava envolto em um simples vestido branco que uma das enfermeiras a ajudara a vestir. Apesar da fraqueza física que a acometia, um leve sorriso apareceu em seus lábios, irradiando uma calma serena que contrastava com a vulnerabilidade de seu estado. Nunca estive tão pronta para algo na minha vida, Máximo, sussurrou, enquanto estendia uma mão trêmula em sua direção. O sacerdote se aproximou lentamente, posicionando-se ao lado da cama. Antes de iniciar a cerimônia, ele fez uma observação solene, com o rosto cheio de bondade. Um verdadeiro ato de amor não é aquele que espera retribuição. É uma entrega silenciosa, uma renúncia ao conhecido pelo bem do outro, mesmo que seja apenas por um instante fugaz. As palavras do sacerdote caíram como um manto sobre os presentes, fazendo com que o momento parecesse quase sagrado. Máximo, que sempre havia vivido controlando todos os aspectos de sua vida,
Agora se encontrava em uma situação onde o controle havia desaparecido, e ainda assim, ele não sentia medo. Mesmo que fosse apenas uma formalidade simbólica, em solidariedade à camponesa que havia atropelado, ao conceder o possível último desejo dela, estava se entregando a algo que nunca havia conhecido: o amor, em sua forma mais pura e altruísta. O sacerdote abençoou as alianças antes de entregá-las a Máximo. Ele, com as mãos trêmulas pela emoção, colocou o anel no delicado dedo de Caterina, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Em sua vez, Caterina, ainda com a fraqueza refletida em suas mãos, deslizou o anel no dedo de Máximo, selando o vínculo que agora os unia. Após a breve cerimônia, Máximo inclinou-se para ela e, em um gesto cheio de ternura, beijou sua testa com reverência. Caterina, ainda com o olhar enfraquecido, sorriu, sabendo que naquele momento havia alcançado uma paz interior que nunca antes havia sentido. O milagre do amor não está na sua promessa de eternidade, mas em como transforma cada instante em algo divino e eterno no coração, sussurrou a jovem camponesa. Na quietude daquele quarto, entre o zumbido das máquinas e o som suave da chuva na janela, ambos compreenderam que o destino os havia unido de uma maneira inesperada, mas perfeita em sua simplicidade. Dias depois do comovente casamento no hospital, a médica pediu uma conversa privada com Máximo. Senhor De Luca, começou ela com um sorriso sereno enquanto a luz suave do entardecer entrava pelas janelas. Tenho boas notícias. O senhor acredita em milagres? Contra todas as expectativas, a saúde de Caterina apresentou uma melhora notável. A inflamação cerebral diminuiu significativamente. Embora ainda haja um longo caminho de recuperação, estou feliz em dizer que ela está estável o suficiente para receber alta médica. Máximo, que havia passado cada um desses dias ao lado da cama de Caterina, sem se afastar dela, sentiu como um alívio indescritível enchia seu peito. Aquela jovem camponesa frágil, que ele havia visto pela primeira vez no momento mais escuro de sua vida, agora tinha uma chance de viver, de renascer. Mais tarde, naquele mesmo dia, Máximo entrou no quarto com os braços carregados de flores, bichos de pelúcia e presentes, seu rosto quase escondido atrás do monte de presentes que havia trazido. Caterina, disse com entusiasmo enquanto organizava cuidadosamente os presentes ao redor dela, como se cada detalhe fosse importante. Quando você sair daqui amanhã, quero que venha comigo para minha mansão. Não vai faltar absolutamente nada para você, prometo que terá tudo o que precisar. Seus olhos, cheios de sinceridade, buscavam os dela, esperando que sua oferta fosse suficiente para apagar qualquer sombra de preocupação. Caterina, ainda fraca, mas com uma paz serena no rosto, olhou para ele com gratidão. Máximo, sua proposta é generosa, mas preciso recusá-la, pois não posso trair meu próprio coração. Máximo a olhou com curiosidade. Do que você está falando? Perguntou, sentindo que havia algo mais por trás de suas palavras. Caterina fez uma pausa, seus olhos brilhando com determinação. Quero voltar para minha fazenda, para minha casa. Não quero me perder em um mundo que não é o meu. Minha vida, minhas memórias, estão lá, entre a terra e as montanhas. Quero voltar às minhas raízes, para aquele lugar onde minha alma aprendeu a falar a linguagem do vento e da terra. Entre as montanhas está a minha história, na humildade de cada amanhecer e no silêncio de cada noite. É ali, na simplicidade, que reside a essência do que eu sou. Máximo franziu a testa, sem entender completamente. Mas, Caterina, você não precisa estar lá, não precisa continuar vivendo naquela fazenda humilde. Eu posso te oferecer uma vida melhor, sem preocupações ou limitações. Caterina, sorrindo, segurou suavemente as mãos de Máximo. Máximo, a grandeza da vida não está no que possuímos, mas no que a alma reconhece como seu. Na minha fazenda, entre o aroma da terra molhada e o sussurro do vento nas colinas, encontrei a melodia que acalma meu coração. Se eu me afastar desse mundo, temo que minha alma, como uma flor arrancada de sua raiz, murche na imensidão do luxo que não entende a linguagem das coisas simples. Às vezes, a verdadeira riqueza está na humildade das coisas simples. A mansão da alma não precisa de paredes douradas, mas de terra sob os pés e céu sobre a cabeça.
Máximo a observou em silêncio, comovido pela profundidade de suas palavras. Pela primeira vez na vida, sentiu que sua riqueza, tudo o que havia acumulado, era insignificante em comparação com a tranquilidade que Caterina descrevia. Ele, que havia passado anos construindo um império, de repente percebeu que a paz que ela havia encontrado em sua vida simples era algo que nem todo o seu dinheiro podia comprar. Finalmente assentiu. Se é isso que você deseja, Caterina, tudo bem. Mas eu só concordo com uma condição. Acrescentou Máximo. Qual? Perguntou Caterina. Eu irei com você, disse Máximo com determinação. Porque você quer fazer isso. Você já realizou meu último desejo ao se casar comigo, sussurrou a jovem camponesa. A culpa habita dentro de mim e me persegue todos os dias. Não posso te deixar sozinha sem garantir sua completa recuperação, admitiu Máximo. Entendi, disse a jovem, enquanto, com o olhar baixo e quase involuntariamente, uma lágrima escorreu de seus olhos, um sinal claro e autêntico de que aquele homem que estava à sua frente e que ela amava com todo o coração, a seguiria apenas pelo peso de sua culpa e de sua consciência, e não pela razão que ela, na verdade, teria desejado. Ao amanhecer, Máximo e Caterina deixaram o hospital e seguiram para a fazenda da jovem. Ao chegarem, o luxo e a extravagância do mundo de Máximo começaram a desaparecer diante da serenidade que a vida rural oferecia. O contraste entre a imensidão dos arranha-céus e mansões a que ele estava acostumado e a simplicidade que se estendia diante de seus olhos era impressionante. Os campos de oliveiras se estendiam até onde a vista alcançava, com o perfume fresco da terra molhada preenchendo o ar após uma recente chuva, um aroma distante do asfalto e do barulho da cidade. Este é meu lar, disse Caterina suavemente enquanto descia do carro, apoiando-se levemente no braço de Máximo. Aqui descobri que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que cresce a partir da alma. Máximo observou o entorno com uma mistura de curiosidade e desconcerto. O sol, em seu ocaso, tingia as montanhas com tons dourados e rosados, e por um momento, até ele, acostumado ao brilho dos luxos, se viu capturado pela calma daquela paisagem. Ficou em silêncio, deixando que as palavras de Caterina penetrassem lentamente em sua mente. Então, rompeu seu próprio silêncio. Não entendo como você pode ver mais valor nisso do que em uma mansão, murmurou Máximo, seus olhos ainda percorrendo os campos, com um certo tom de desdém pelo humilde, buscando respostas na quietude ao seu redor. Caterina o olhou, um sorriso sereno iluminando seu rosto, como se já esperasse por aquela pergunta. Em seus olhos brilhava a sabedoria que apenas os anos de trabalho humilde poderiam conceder. Máximo, a grandeza não está no que reluz sob a luz, disse ela, olhando para as oliveiras. Está no que a terra guarda dentro de si, no mistério do que não pode ser visto. O que cresce aqui pode parecer simples, mas sua força está na humildade. Cada semente carrega uma história, e cada colheita é uma celebração da vida em sua forma mais pura. Este lugar não busca ser admirado, mas ser vivido com o coração. Máximo ouviu em silêncio as palavras de Caterina ressoando dentro dele como um eco distante, mas com uma clareza que ele nunca havia sentido antes. A riqueza do mundo, continuou ela, sua voz suave como o vento que acariciava os campos. Desaparece como folhas ao vento, mas o amor que oferecemos aos outros permanece como um sussurro eterno em seus corações. Máximo não é o ouro que deixa marcas na alma de um homem, mas os gestos de bondade que plantamos, porque apenas as sementes do coração florescem na eternidade. Naquele momento, algo no coração de Máximo se quebrou para se reconstruir de uma forma nova. Ele começava a entender que o valor de uma vida não estava nas coisas que ele sempre havia considerado importantes, mas naqueles pequenos instantes, no esforço silencioso e no amor que não precisava de ostentação. Dias depois, em uma daquelas manhãs em que a brisa fresca anunciava um novo começo, Máximo se levantou cedo. Encontrou Caterina na varanda, envolvida em uma paz serena, observando o nascer do sol que tingia de ouro os campos e as colinas. Sem dizer nada, sentou-se ao lado dela, deixando que a quietude do momento falasse por ambos. Nunca me senti tão em paz,
confessou Máximo em um sussurro, surpreso com o que estava experimentando. Minha vida sempre foi rápida, barulhenta e cheia de luxo, mas aqui tudo parece mais real, mais vivo. Caterina virou o rosto para ele, um sorriso suave iluminando seus olhos. Às vezes o maior luxo é o silêncio, disse ela, suas palavras envolvendo o momento com doçura. Aqui você não precisa de nada além de estar presente. As coisas que realmente importam não podem ser compradas nem vendidas, Máximo. Elas estão nos pequenos momentos, na conexão com a terra, com a vida e com aqueles que amamos. Ficou olhando para o horizonte por mais alguns segundos e então acrescentou em um sussurro que parecia trazido pela brisa da manhã. A paz não está nos lugares onde costumamos procurá-la, mas nos espaços entre as batidas do coração, onde a alma respira tranquilamente. Máximo, profundamente comovido, pegou a mão de Caterina em silêncio, como se aquele simples gesto selasse a transformação que estava acontecendo dentro dele. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que a verdadeira riqueza não podia ser possuída. Só podia ser encontrada nos cantos mais simples da vida, naqueles que, como Caterina, sabiam enxergar além do material. Naquela manhã, enquanto o sol continuava a subir no horizonte, Máximo percebeu que havia descoberto um novo tipo de riqueza, uma que nem todo o seu dinheiro nem suas conquistas passadas poderiam oferecer-lhe. Hoje quero te apresentar a alguém, disse Caterina com um sorriso misterioso, enquanto o sol começava a tingir a tarde de tons dourados. Máximo a olhou com curiosidade, deixando de lado o celular que havia trazido consigo, e perguntou: "Quem?" Caterina, rindo suavemente, pegou sua mão com uma energia quase infantil. "Não faça perguntas, apenas venha comigo", disse ela, puxando-o com delicadeza. Ela o conduziu pelo caminho que margeava as oliveiras, o vento sussurrando entre as folhas e as colinas se estendendo como um manto verde. O contraste entre o luxo ao qual Máximo estava acostumado e a simplicidade do campo o surpreendia a cada passo. Mas ele não pôde evitar sorrir diante da leveza de Caterina. "Espere", disse de repente parando. "Vou buscar a Bugatti." Caterina caiu na gargalhada, soltando sua mão e fazendo um gesto despreocupado. "Vamos, tire os sapatos", exclamou com travessura, desamarrando os próprios sapatos e jogando-os de lado, enquanto seus pés tocavam a terra com naturalidade. "Você precisa aprender a se conectar com a terra." Máximo, ainda um pouco incrédulo, olhou para ela enquanto começava a caminhar descalça pela grama. Ele riu, balançando a cabeça, e finalmente tirou os sapatos, sentindo o solo quente sob seus pés. O contato direto com a terra trouxe-lhe uma sensação estranha, quase esquecida. "Isso é uma loucura", disse entre risadas. Caterina olhou para ele com cumplicidade, seus olhos brilhando. Ao longe, viram uma lagoa, a água cristalina refletindo o céu azul. A jovem camponesa correu em direção a ela e, antes que Máximo pudesse reagir, mergulhou as mãos na água e o molhou, rindo. "Ei!" exclamou ele, rindo também enquanto ela continuava correndo, seus pés descalços levantando a brisa pelo campo. Ele a seguiu correndo atrás dela até que a alcançou. Segurou-a pela cintura, levantando-a levemente enquanto os dois riam como crianças que haviam encontrado um instante de pura alegria. Seus passos os levaram além da lagoa, pelo campo aberto até que ao longe avistaram uma pequena cabana. Era humilde, com paredes de pedra desgastadas pelo tempo e o teto coberto de era. Uma cabana, como é chamada naquela região, simples, mas carregada de uma beleza que só os olhos do coração podiam ver. "Quem mora ali?" perguntou Máximo, observando a estrutura modesta com curiosidade. "Venha, você vai descobrir", disse Caterina com suavidade, pegando novamente sua mão e guiando-o até a porta. Ao chegarem, uma senhora os aguardava na entrada. Seus cabelos eram prateados, e sua pele, marcada pelas rugas dos anos, brilhava sob a luz do entardecer. Seus olhos escuros e profundos irradiavam uma sabedoria que apenas o tempo e a experiência podiam oferecer. "Máximo", disse Caterina com uma reverência sutil, "apresento-lhe minha nona, Juana Salomé. Ela é minha vizinha, e sempre venho cuidar dela. É a mulher mais sábia que conheço."
Ela chegou a estas terras há décadas, vinda da América do Sul. A senhora sorriu com uma calorosidade que parecia envolvê-los a ambos. Seu olhar penetrante pousou em Máximo. Nona Juana, perdoe-me por ter estado ausente nesses últimos dias, mas você sempre esteve no meu coração, disse Caterina com carinho. Quero apresentar alguém. Este é Máximo. Ele me deu o presente de realizar um desejo para me trazer felicidade, e agora quero oferecer-lhe, em troca, um presente meu, que você possa compartilhar um pouco de sua sabedoria com ele. A senhora assentiu, seus olhos brilhando com um lampejo quase imperceptível. Máximo, sentindo-se atraído pela presença daquela mulher, sentou-se ao lado dela, assim como Caterina, e decidiu fazer-lhe uma pergunta que há muito tempo o inquietava, enquanto os três tomavam uma xícara de café. Nona Juana, como alguém encontra a paz quando tudo o que considera valioso parece se perder no tempo? A senhora o olhou atentamente e com uma voz suave e cheia de sabedoria respondeu: a paz, meu filho, não está no que possuímos ou no que achamos que perdemos. A paz está no desapego, em aprender que nada neste mundo nos pertence, nem mesmo o tempo. O que importa não é o que acumulamos, mas o que oferecemos. A terra, o vento, as estrelas, todos têm seu tempo, mas permanecem porque não tentam possuir nada. Se quer paz, deixe tudo fluir como a água da montanha. Ela não retém nada, mas segue sempre seu curso. Máximo ficou em silêncio, seus pensamentos pairando sobre as palavras da senhora. Era como se uma verdade oculta tivesse sido revelada diante de seus olhos. Mas ele precisava de mais. E o amor, Nona Juana? Perguntou sua voz baixa. Como saber se é real ou apenas uma ilusão? A senhora, com um sorriso sereno, disse: o amor, meu filho, não é algo que você possa tocar ou medir como ouro ou dinheiro. O amor é como o vento. Você não o vê, mas sente como ele te envolve. Se te traz paz e não pede nada em troca, é amor. Mas se te prende, se te inquieta, então é desejo. Aprenda a diferenciar, porque o verdadeiro amor não espera nada, mas dá tudo. Máximo sentiu como as palavras de Juana Salomé se cravavam profundamente em seu ser. Era como se cada frase dela arrancasse um véu de sua mente, revelando uma clareza que ele nunca havia conhecido. Nona Juana, disse finalmente, como se aprende a viver dessa forma, sem se apegar, sem esperar? A anciã sorriu mais uma vez, seus olhos brilhando com aquela sabedoria imortal. Filho, viver não é uma arte que se ensina, é algo que se pratica. A vida é como uma flor no campo. Não pergunta se o sol brilhará amanhã, nem se preocupa se a chuva virá. Ela simplesmente floresce. Aprenda a viver no momento a ser como essa flor. E o que for para você virá sem que precise pedir. Nesse instante, Máximo compreendeu que a vida que ele conhecia, cheia de luxos e superficialidades, havia sido apenas uma sombra diante da profundidade das lições que aquela anciã lhe oferecia. O que antes ele valorizava estava se desvanecendo lentamente, dando lugar a uma nova compreensão do que realmente significava viver e amar. Juana Salomé, com sua sabedoria, havia plantado uma semente em sua alma. Algum tempo depois, de volta à fazenda, Caterina, com um sorriso travesso, parou ao lado da lagoa que brilhava sob a luz do sol da tarde. Sem aviso, ela se sentou na margem, mergulhando seus pés descalços na água cristalina. Suas risadas ecoavam no ar enquanto as pequenas ondas da água tocavam suavemente sua pele. Vamos, Máximo, faça o mesmo, disse rindo, convidando-o com um gesto brincalhão. Máximo a olhou sorrindo com incredulidade, incapaz de resistir ao convite em seu olhar. Descalço como estava, ele se sentou ao lado dela, mergulhando os pés na água. O frescor da água o surpreendeu, e logo ele se juntou às risadas de Caterina. Era um momento simples, mas cheio de uma intimidade que ele nunca havia experimentado antes. Isso é diferente, disse, aproveitando a sensação de liberdade. É a magia da terra e da água, respondeu ela com um olhar cúmplice. Elas te ensinam a soltar, a deixar ir o que você não pode controlar, a fluir como a corrente. Depois de alguns minutos, eles se levantaram e continuaram a caminhar,
deixando a lagoa para trás enquanto o sol descia lentamente no horizonte. A cada passo, Máximo sentia que a conexão com a terra e com Caterina se tornava mais profunda. Ao chegar à fazenda, ambos descalços, Máximo notou algo que o fez parar abruptamente. Um Pagani Zonda HP Barchetta, o carro de luxo mais caro do mundo, estava estacionado bem na entrada, com aquela cor preta impactante e traços dourados que o faziam brilhar de forma imponente sob a luz dourada do entardecer. Ele o reconheceu em meio a um súbito estupor. Caterina, percebendo sua reação, também parou. Seus olhos seguiram o olhar de Máximo em direção ao carro, mas antes que pudesse dizer algo, a porta da casa se abriu. No limiar surgiu uma mulher elegante, Bianca Regina Novelli. Ela usava um vestido de gala vermelho perfeitamente ajustado, complementado por um chapéu de aba larga adornado com uma fita de cetim cor de marfim. Sua presença irradiava sofisticação e frieza em igual medida. "Máximo, meu amor", disse a mulher com uma voz firme e altiva, enquanto se jogava em seu pescoço abraçando-o. "Como você sabe, meu estilista me chamou, e eu tive que ir a Paris para a confecção do vestido de noiva. Acabei de chegar. Não podia acreditar quando fui te procurar no consórcio, e seu assistente me disse que agora você estava morando aqui para cuidar de uma camponesa que você..." Sua voz se cortou de repente quando seus olhos se fixaram na mão de Máximo. Lá, brilhando intensamente, estava a aliança de casamento. Então, ignorando o rosto da garota, a quem ela nem sequer havia se dignado a cumprimentar, baixou o olhar até a mão dela, percebendo com surpresa que outra aliança igual reluzia em seu dedo anular. Não havia dúvidas. Eles estavam casados. Sua expressão passou da incredulidade para a indignação em um instante. Erguendo os olhos, ela o encarou e disse com um tom gélido: "Você pode me explicar o que é isso, Máximo?" Máximo, preso pelo peso do momento, tentou falar, mas Bianca Regina não lhe deu a chance. "Seu assistente me disse algo sobre um último desejo, ao qual mal dei atenção, mas isso supera tudo." Sua voz tremeu ligeiramente, enquanto uma sombra de fúria surgia em seu olhar. "Como você planeja resolver isso antes de 15 dias, que é o tempo que falta para o nosso casamento? Você pretende adiá-lo? Amigos e familiares do mundo todo virão para o nosso casamento. Resolva isso hoje mesmo, Máximo. Eu entendo a questão de compaixão, de sentir culpa ou remorso, algo que seu assistente mencionou, mas isso é demais." O silêncio que se seguiu às suas palavras era quase insuportável. Caterina, ainda ao seu lado, observava a cena com uma mistura de surpresa e serenidade, enquanto as lágrimas brilhavam ameaçadoramente em seus olhos. Enquanto isso, os olhos de Máximo oscilavam entre a culpa e a confusão. Máximo sentiu o olhar gelado de Bianca Regina cravado nele, como uma lâmina prestes a cortar tudo ao seu redor. O peso das palavras dela parecia cair sobre seus ombros com a força de anos de promessas não ditas e, de repente, ele soube que não havia uma saída fácil para aquele momento. "Bianca Regina", começou, a voz tremendo levemente, buscando uma forma de suavizar o inevitável, de fazê-la entender algo que nem ele mesmo conseguia compreender completamente. "Você precisa me ouvir, por favor." Bianca Regina cruzou os braços, os olhos fixos nele, como se nada do que ele pudesse dizer tivesse qualquer valor. "Ouvir você?" repetiu com incredulidade a voz carregada de desprezo. "Ouvir você depois de tudo isso? Máximo, você desonrou nossa relação e humilhou tudo o que construímos. Isso é uma loucura. Como você planeja consertar essa vergonha em menos de 15 dias? Máximo respirou fundo, sentindo como o nó em seu peito apertava mais a cada segundo. Sabia que não havia maneira de aliviar a fúria dela, mas precisava se explicar. Olhou para Caterina por um instante, vendo a serenidade em seu rosto. O contraste entre as duas mulheres tão evidente que quase o fazia duvidar a qual mundo ele realmente pertencia. "Bianca Regina, eu faria qualquer coisa por essa garota", disse finalmente seu tom mais firme. "Foi minha responsabilidade o que aconteceu. Foi culpa minha. O fato de ela estar viva. É um milagre que celebro todos os dias dentro de mim.
Você não pode entender o que senti ao vê-la à beira da morte, nem o que significou para mim cumprir seu último desejo. Os olhos de Bianca brilharam com uma raiva contida. Ela deu um passo à frente, incapaz de acreditar no que ouvia. Seu último desejo? Perguntou com a voz cheia de amargura. Você está me dizendo que se casou com ela porque ela pediu enquanto estava morrendo? Isso é ridículo, Máximo. Não é uma desculpa para nos destruir. Máximo a encarou diretamente, seu olhar aceso por uma mistura de culpa e verdade que ele não podia reprimir. Você não entende, Bianca, não foi apenas uma promessa. Foi mais do que isso. Quando ela me pediu para ser seu marido, eu soube que não era apenas sobre salvá-la ou cumprir um capricho. Soube que era minha chance de me redimir, de ser alguém melhor, de dar a ela uma esperança, um motivo para continuar vivendo. E, de certa forma, enquanto a via lutar por sua vida, senti que eu também estava lutando junto com ela. Bianca o observou, sua raiva se transformando em perplexidade. Mas antes que pudesse responder, Caterina deu um passo à frente, com a mesma calma que sempre a caracterizava. Senhora Bianca Regina, você não pode culpá-lo pelo que fez, disse Caterina, a voz suave, mas firme, cheia de uma dignidade que a fazia parecer mais forte do que seu corpo frágil sugeria. Este casamento não precisa ser uma corrente para ele, nem uma condenação para você. Ele não fez isso por amor romântico, mas por humanidade, para dar paz à minha alma em um momento em que eu nem sabia se viveria para ver outro dia. A voz de Caterina vacilou levemente, mas ela continuou com determinação. Máximo não me pertence e eu nunca pretendi isso. Ele entrou na minha vida em um momento de desespero, mas eu nunca quis prendê-lo nem obrigá-lo a nada. Se este casamento é um fardo para você, Máximo, então você não deve carregá-lo. Os olhos de Máximo se encheram de confusão e angústia, enquanto Caterina abaixava o olhar para sua mão, onde o anel brilhava tenuemente sob a luz do entardecer. Com um gesto suave, ela retirou o anel e o segurou entre os dedos por um instante, contemplando-o como se fosse uma flor murcha. Então, caminhou em direção a Máximo, seus olhos encontrando os dele mais uma vez, cheios de dor e resolução. Eu não vou te prender aqui, Máximo, disse colocando o anel em sua mão e fechando-a suavemente. Este não é o seu lugar. Eu sabia disso desde o início. Antes que ele pudesse reagir, Caterina se virou e começou a caminhar em direção à casa. Sua figura encolhida, mas firme. Seus passos eram leves, mas cada um deles ressoava no silêncio pesado que ela deixava para trás. Máximo a observou paralisado, sentindo como a culpa o envolvia mais uma vez. Não sabia se a seguir ou se permanecer onde estava. Seus pensamentos se aglomeravam, mas ele não encontrava as palavras. Enquanto a porta da casa se fechava lentamente atrás dela, um vazio profundo o invadiu. E naquele instante ele soube que havia perdido algo mais do que um simples anel. Isso é patético, Máximo, argumentou Bianca Regina. Ela é apenas uma camponesa. O que você poderia aprender com ela, com este lugar miserável? Olhe para você. Você era um homem do mundo e agora está se arrastando por um capricho de compaixão. Você consegue imaginar o que nossos amigos diriam? Os acionistas? Eles ririam de nós. O ar parecia congelar no momento em que as palavras de Bianca caíram entre eles. Caterina já havia desaparecido para o interior da casa, mas seus ensinamentos, seus silêncios e suas verdades estavam presentes na mente e no coração de Máximo como nunca antes. Máximo permaneceu em silêncio por um instante, observando o anel que agora segurava. O metal frio em sua palma parecia mais pesado do que qualquer joia que já havia tocado, e seus pensamentos começaram a desmoronar apenas para se reconfigurarem em algo mais forte, mais claro. Ele olhou para Bianca, aquela mulher que havia representado tudo o que ele um dia acreditou ser valioso, mas que naquele instante parecia vazia, assim como as promessas que ele havia quebrado consigo mesmo. Você está certa em uma coisa, Bianca Regina Novelli, disse finalmente, sua voz serena, mas carregada de uma convicção que nunca havia mostrado antes. Eu fui um homem que vivia para impressionar.
para acumular, para ser admirado, para garantir que o mundo me olhasse e visse sucesso em tudo o que eu tocava. Mas isso nunca preencheu nada. Todo esse brilho, todas essas festas, todos esses carros de luxo foram apenas formas de escapar do que realmente importa. Bianca Regina o olhou com incredulidade, sua fúria aumentando. "O que você está dizendo, Máximo? Que prefere essa vida miserável?" Disse com uma risada sarcástica e desdenhosa. "Não diga tolices. Você é um homem de poder, de fortuna. Não pode viver neste lugar com uma mulher que não tem nada a oferecer." Máximo balançou a cabeça, a clareza que procurava há tanto tempo brilhando em seus olhos. "Isso é o que eu nunca entendi, Bianca Regina. Achei que o amor, que a vida, se tratassem de obter o melhor, de possuir o que brilha mais, o que é mais caro, mas estar aqui com Caterina me ensinou o contrário. O valor de uma vida não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar. Ela me ensinou que o amor não é uma transação, nem uma conquista, mas algo muito mais profundo. É um lugar onde você encontra paz, onde você encontra a si mesmo." Fez uma pausa olhando diretamente para Bianca Regina. "O amor verdadeiro não se mede pelas aparências nem pelo que você pode oferecer materialmente. Ele se mede nos silêncios compartilhados, nas risadas sinceras, nos momentos mais simples. E agora eu sei. Nunca amei ninguém como amo Caterina." Bianca bufou, seu rosto ficando vermelho de raiva. "Amor?" repetiu com um sorriso amargo. "Não me faça rir, Máximo. Você se deixou prender por uma fantasia. Isso não é amor. Isso é pena. E você está cego se não consegue ver. Está jogando fora tudo o que tínhamos por uma camponesa sem futuro." Máximo sentiu o peso de suas palavras, mas em vez de hesitar, sentiu como uma verdade que antes não estava pronto para admitir, florescia dentro dele. "Não, Bianca. O que tínhamos não era real", disse com uma serenidade que cortou o ar. "O que tínhamos era uma fachada. Era conveniente, era confortável, mas nunca foi amor. Não o tipo de amor que muda a vida, que te transforma de dentro para fora. Caterina, com sua humildade, me mostrou que o amor não se encontra nos luxos nem nas superficialidades. Ele se encontra nas coisas que não têm preço, na autenticidade, na honestidade, no ato de dar sem esperar nada em troca." Bianca o encarou com olhos acesos de ira, mas já não tinha nada a dizer. As palavras de Máximo eram definitivas, irrevogáveis. Ela sabia que o havia perdido. "Faça o que quiser, Máximo. Apenas não espere que eu esteja aqui para vê-lo quando você perceber o quão estúpido foi. Dezenas de milionários ao redor do mundo dariam tudo para se casar comigo." Disparou, sua voz gélida e carregada de desprezo. Com um bufar irritado, virou-se, caminhando em direção ao seu Pagani, com passos rápidos e furiosos, sua figura elegante desaparecendo no horizonte, como um reflexo que nunca teve substância. Máximo a observou se afastar, sentindo uma estranha sensação de alívio, enquanto a sombra de sua vida passada se desvanecia com ela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito a coisa certa, que estava exatamente onde deveria estar. Ele se virou lentamente, olhando para a casa. O sol ainda brilhava no horizonte, e enquanto caminhava em direção à porta, um sorriso tranquilo surgiu em seu rosto. Ele sabia o que precisava fazer. A única coisa que realmente importava. Abriu a porta e encontrou Caterina sentada ao lado da janela, seus olhos ainda ligeiramente vermelhos pelas lágrimas, mas seu semblante era tranquilo. Quando ele entrou, ela levantou o olhar, surpresa de vê-lo tão cedo. Não disse nada, apenas esperou. Máximo caminhou até ela com o anel ainda na mão e se ajoelhou suavemente ao seu lado. Levantou sua mão trêmula e, com o coração cheio de tudo o que nunca havia sabido antes, disse: "Caterina, não preciso de mais tempo para entender. Eu te amo. Não por compaixão, não por remorso, não por culpa. Eu te amo porque em você encontrei o que não sabia que procurava. A paz, a verdade, o amor que não pede nada em troca. Você é meu lar, Caterina.
Não consigo imaginar minha vida sem você, e desta vez sou eu quem te pede. Quer ser minha esposa, de verdade e para sempre? Caterina, com os olhos cheios de lágrimas, não respondeu com palavras. Apenas assentiu e se lançou em seus braços com toda a força do seu ser. Nesse pequeno gesto, ambos souberam que haviam encontrado algo muito maior do que qualquer luxo ou promessa vazia: o verdadeiro amor. E ali, sob a luz dourada do entardecer, duas almas quebradas finalmente se encontraram completas, unidas para formar uma linda família. Se você quer ajudar os cães de rua, é muito simples. Basta enviar um super obrigado, se inscrever, curtir e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para receber uma saudação personalizada.